A gente costuma pensar que somos livres quando fazemos o que dá vontade. Se deu vontade, você faz. Se não deu, você não faz. Simples assim. Mas será que isso é liberdade mesmo? E aqui eu não tô falando hoje de liberdade no sentido político, de poder ir e vir, de ninguém te impedir de fazer alguma coisa. Eu tô falando de uma outra coisa, a sua relação com você mesmo. Porque se for parar pra pensar, muita coisa que a gente faz no dia a dia não parece exatamente uma escolha. Parece mais automático. Você abre o celular sem perceber, você come sem estar com tanta fome assim. Você adia coisas que em teoria são importantes pra você, mas parece estranho. Se você tá fazendo o que dá vontade, por que parece que isso não te leva pra onde você queria? Talvez fazer o que dá vontade não seja a mesma coisa que fazer o que você quer. E entender essa diferença pode mudar a forma como a gente pensa a liberdade. E já adianto que foi muito difícil conseguir fazer esse roteiro sem soar como um coach safado. Então já deixa um like, se inscreve no canal se você quer entender isso e não perder nenhum vídeo como esse. E bora pro vídeo. Quando a gente fala que quer alguma coisa, muitas vezes o que a gente quer dizer na verdade é que está com vontade de alguma coisa. Mas essas duas nem sempre são a mesma coisa. A vontade normalmente é um impulso imediato. É aquela sensação que aparece quase automática. Você vê um doce e dá vontade de comer. Você pega o celular e dá vontade de abrir uma rede social. Você precisa estudar e dá vontade de procrastinar. A vontade funciona quase como um reflexo. Ela aparece sozinha. Você não escolhe sentir a vontade. Ela simplesmente surge. Agora o querer é outra coisa. Ele envolve uma decisão, uma direção, uma intenção. Por exemplo, você pode querer ter uma vida saudável, mas tem vontade de comer pizza todo dia. Você pode querer terminar um projeto, mas tem vontade de ficar rolando o celular. Você pode querer acordar cedo, mas tem vontade de continuar dormindo. Você percebe o conflito? A vontade pode apontar para um lado, enquanto o querer aponta para outro. Muitas vezes eles são opostos. Então, se você simplesmente segue todas as suas vontades, e essas vontades te levam ao oposto do que você quer, você não está sendo livre. Você está sendo guiado por impulsos. Como se a sua vida fosse controlada por pequenas forças automáticas dentro da sua cabeça. Então, quem realmente está no controle das suas ações? Você ou as suas vontades? E para entender isso, é bom se perguntar antes de onde vêm essas vontades. Porque a gente costuma pensar que as nossas vontades são nossas, mas muitas vezes elas surgem quase automaticamente. Você vê um doce e sente vontade de comer. Você pega o celular e quando percebe já está rolando a tela, mas não é só isso. Existem também vontades mais fortes, impulsos emocionais, por exemplo. Aquele impulso de responder a alguém com agressividade, de xingar, de perder a paciência, de reagir sem pensar. Quantas vezes você já fez algo e depois pensou, eu nem queria ter feito isso? Max Stirner dizia que muitas ideias vivem dentro da nossa cabeça como verdadeiros fantasmas. Coisas que parecem nossas, mas que na verdade foram colocadas lá pela sociedade, desde valores, expectativas, desejos até reações aprendidas. Por exemplo, às vezes alguém te desrespeita e você sente a vontade de reagir com agressividade. Mas por quê? Porque você aprendeu que reagir assim é sinal de força e que não reagir assim é sinal de fraqueza. Ou seja, até reações emocionais foram ensinadas. Mas não é só a sociedade. Existe também outro fator importante, o nosso próprio corpo. Nós somos animais. Nosso cérebro evoluiu para reagir rápido, buscar prazer, evitar esforço, reagir a ameaças. Isso era extremamente útil para sobreviver na natureza. Mas hoje, muitas dessas reações acabam tomando o controle da gente. E quando você junta tudo isso, sociedade, hábitos, biologia, impulsos emocionais, começa a perceber algo desconfortável. Muitas das coisas que parecem decisões suas, na verdade são apenas reações automáticas. E quando você vive reagindo aos impulsos, você não está vivendo livremente. Você está apenas reagindo. Mas agora que a gente já falou desses impulsos automáticos que aparecem dentro da gente, as vontades, vamos falar do querer. E à primeira vista pode até parecer que o querer já seria liberdade, mas não é tão simples assim. Porque o que a gente quer também foi construído dentro da gente. As pessoas querem ter um carro dos sonhos. As pessoas querem ter um corpo ideal, querem ter um emprego perfeito, querem ter o relacionamento perfeito. Mas de onde vêm esses quereres? Muitas vezes eles também foram ensinados. A sociedade ensina o que é sucesso, o que é beleza, o que é realização.
E aí as pessoas começam a perseguir esses objetivos como se fossem delas. Mas na verdade, muitas vezes elas estão só seguindo um roteiro. Então o querer também pode virar uma forma de escravidão. Porque você pode passar a vida inteira correndo atrás de algo sem nunca parar para perguntar por que eu quero isso. Mas o querer tem uma diferença importante com a vontade. A vontade é automática, ela aparece, ela te empurra. Já o querer exige algo diferente. Ele exige um tempo, exige planejamento, exige ação consciente. Você normalmente não realiza o que quer de forma automática. Você precisa construir um caminho até aquilo. Então, mesmo quando o querer não é totalmente livre, ele já abre uma possibilidade que a vontade não abre. A possibilidade de reflexão, de parar e perguntar: isso realmente faz sentido para mim? Ou eu fui ensinado a querer isso? Então, se fazer o que dá vontade não é liberdade e simplesmente seguir o que você quer também pode não ser, então o que seria libertador? Talvez a libertação comece quando você passa a olhar para suas próprias vontades e para os seus próprios quereres com mais distância. Quando você começa a perguntar: isso realmente é meu? Ou isso foi colocado dentro de mim e eu estou simplesmente seguindo? Max Stirner dizia que essas construções instaladas na gente são ideias que nos controlam, que dizem como devemos agir, como devemos viver, o que devemos desejar, mas que muitas vezes nunca foram realmente escolhidas por nós. E que muitos passam a vida toda controlados por elas sem nunca nem pensar em refletir a respeito. E Nietzsche iria junto com Stirner nessa. Para ele, o ser humano realmente livre não é aquele que simplesmente segue impulsos e nem aquele que segue valores que foram ensinados pela sociedade. O ser humano livre é aquele que cria os próprios valores, que olha para o mundo e decide por si mesmo o que realmente faz sentido viver. E isso não significa que você vai escapar completamente da sociedade, nem da biologia, nem das influências externas, mas significa que você começa a agir com mais consciência. Você passa a perceber seus impulsos, percebe suas vontades, percebe seus quereres e decide qual deles merece guiar sua vida. Talvez liberdade não seja fazer tudo o que dá vontade, mas sim não ser dominado por aquilo que simplesmente apareceu dentro de você. Mas aqui aparece uma outra forma de pensar a liberdade. Alguns filósofos, como Kant, também diriam que a liberdade não é fazer o que dá vontade. Até aqui ele concordaria com tudo o que a gente falou. Mas para Kant, a liberdade verdadeira seria agir de acordo com a razão. Ou seja, existiriam certos princípios universais, coisas que seriam racionalmente corretas, e ser livre seria agir de acordo com esses princípios, mesmo quando você não tem vontade ou não queira. Por exemplo, se fumar faz mal, então o certo seria parar de fumar. E para Kant, você seria mais livre quando conseguisse agir de acordo com essa razão, mesmo que seu corpo sinta vontade de outra coisa. Mas existe outra forma de olhar para isso. Porque nesse caso, ainda existe uma questão importante. Você está realmente sendo livre ou está apenas obedecendo outro tipo de autoridade? Só que agora a autoridade não é mais um impulso, é uma regra universal. E aqui eu sigo com Nietzsche e Stirner em outro caminho. Para eles, a liberdade não seria obedecer impulsos, mas também não seria simplesmente obedecer uma regra que alguém disse que é universal. Liberdade seria algo muito mais difícil. Seria você olhar essas coisas, os impulsos, os valores sociais, regras morais, ideias de certo e errado, e decidir conscientemente o que quer fazer com elas. Por exemplo, se alguém fuma apenas porque sente vontade, essa pessoa está sendo dominada por impulso. Ela é uma escrava dos impulsos. Mas se alguém entende perfeitamente os riscos, entende as consequências e mesmo assim decide continuar porque ela quer e não por pura vontade, isso já seria uma decisão muito mais consciente. Não é simplesmente impulso, não é simplesmente obediência, é uma escolha. E talvez a liberdade seja muito mais perto disso, não de fazer o que dá vontade, não de obedecer regras universais, mas de agir com consciência sobre aquilo que você está fazendo. Liberdade não seria fazer o que alguém disse que é certo e nem fazer o que dá vontade. Liberdade seria assumir conscientemente suas próprias escolhas. Então, no fim das contas, a gente percebe uma coisa interessante. Mesmo filósofos que discordam profundamente entre si, como Kant, Nietzsche ou Stirner, acabam concordando em um ponto importante. Impulso não é liberdade. Os impulsos são forças que agem sobre você. Pode ser o seu corpo, a sua cultura, a sua sociedade. Pode ser hábitos que você construiu ao longo da vida.
Mas em todos esses casos existe algo empurrando você. E quando você simplesmente reage a esses impulsos, você não está escolhendo, você está sendo controlado por eles. Agora, os quereres já são diferentes, mesmo quando eles também foram influenciados pela sociedade. Porque o querer exige algo que o impulso não exige. Ele exige ação consciente. Se você querer alguma coisa, você precisa traçar um plano, desenvolver disciplina, precisa muitas vezes fazer coisas que você não tem vontade nenhuma de fazer. Mas você faz mesmo assim, porque você decidiu ir naquela direção. E isso já muda muita coisa. Mas a liberdade ainda é um passo além. Porque mesmo os nossos quereres podem ter sido construídos. A ideia de um emprego dos sonhos, de um corpo ideal, de um relacionamento perfeito, tudo isso também pode ser roteiro que alguém ensinou pra gente. Então talvez a liberdade não seja apenas seguir aquilo que você quer. Talvez a liberdade seja questionar até mesmo seus próprios quereres e perguntar se isso realmente faz sentido pra mim ou se eu apenas aprendi que deveria querer isso. Porque o emprego perfeito não existe. O relacionamento ideal não existe. O corpo perfeito não existe. Mas podem sim existir formas melhores de viver, de trabalhar e de se relacionar. E quando você começa a questionar até mesmo seus próprios quereres, você começa a se libertar um pouco mais. E como diria Max Stirner, liberte-se o máximo que puder. Você estará fazendo a sua parte. Talvez liberdade não seja fazer o que dá vontade. Talvez liberdade seja olhar para suas vontades, olhar para os seus quereres e decidir conscientemente qual deles merece guiar a sua vida. E sejam muito bem-vindos ao finalzinho. Eu sou o Binho e esse é o espaço onde eu falo pra vocês o que eu estava pensando quando eu fiz esse roteiro e também deixo recados pra vocês. Primeiramente, eu gostaria de lembrá-los da vaquinha do canal. Vou deixar o QR Code aqui no canto e o link na descrição. Graças à vaquinha do canal eu já consegui comprar microfone, já consegui comprar fone, já consegui comprar o tripé que tá segurando meu celular, mas ainda estou precisando comprar outras coisas. Por exemplo, eu gostaria de uma webcam boa para poder gravar com ela ao invés de gravar com o celular. Eu gostaria de conseguir ter mais memória no computador para armazenar mais os vídeos, porque desde que comecei a gravar vídeos eu comecei a ficar sem espaço no computador. Então, caso queira contribuir, QR Code, link na descrição. Também gostaria de oferecer a você considerar se tornar um membro do canal. Os membros têm acesso antecipado a vídeos e principalmente têm acesso a conteúdo exclusivo do canal, como por exemplo a série de vídeos que eu estou fazendo, em que eu conto toda a minha trajetória até o anarquismo, cada coisa que eu passei na vida até chegar onde eu estou agora. E qualquer outro assunto também que eu acho mais experimental, que não veio muito ao caso trazer para o canal principal. Então, caso você se interesse por essas coisas, considere se tornar membro. Segundamente, eu já queria falar desse assunto faz tempo, porque eu sinto isso há muito tempo já, que o que a gente quer, o que a gente tem vontade são coisas completamente diferentes. E realmente, quando eu pesquiso a respeito, tem bastante literatura a respeito disso até. Tem livros, por exemplo, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Não li, só vi que ele é mais ou menos a respeito disso, tá? Tem muita coisa envolvendo o próprio Max Stirner, deixei o livrinho aqui para compor o cenário aqui. Tem o Kant, sei lá. Muita gente que fala que como o impulso é algo que a gente não quer muitas vezes. Não é que a gente não quer nunca, mas a gente não quer muitas vezes. Se você quer uma coisa conscientemente, mas seus impulsos vivem te guiando para outro lado, você percebe que você está sendo guiado por impulsos e não pelo que você quer. E isso é uma coisa que eu gostaria de falar para muita gente. Eu tento falar isso para alguns amigos meus que são totalmente escravos dos impulsos. E normalmente eles estão em situações muito difíceis. Cheio de dívidas, mal da saúde porque não consegue não comer besteira, não consegue nem ir no médico porque não dá vontade de sair e ir no médico. Só vai quando tá grave a coisa, sabe? Gente que não consegue sair do emprego, por exemplo, porque apesar de querer muito, não tem vontade de atualizar o currículo, sei lá, coisas assim. E eu escolhi falar disso agora porque a minha vontade acabou ganhando de mim nas últimas semanas, porque eu tinha gravado um vídeo e eu perdi ele por falta de espaço no computador. Eu já tinha subido pro YouTube, mas subi uma versão nada a ver e eu acabei perdendo ele. E eu fiquei com muita preguiça de refazer. E eu acabei fazendo esse aqui no lugar, porque eu falhei com vocês na semana passada. Eu não trouxe vídeo. E como eu não trouxe vídeo, eu achei uma boa falar disso agora. Eu podia dar desculpa, falar que eu não tive tempo, por exemplo. Mas apesar de eu saber que meu tempo tá mais curto ultimamente, desde que eu me mudei, eu sei que eu tive tempo sim, e eu preferi fazer outras coisas por conta da minha vontade. Eu preferi, sei lá, dormir. Eu preferi, sei lá, assistir um anime. E eu acabei não fazendo o que eu queria, que era um vídeo. Então achei bom pra ninguém ficar achando que eu tô sendo coach aqui. Porque se tem um terror na nossa vida, pelo menos de pessoas honestas, é de se passar por coach. Não é meu objetivo. Eu quero só atentá-los a isso.
Porque eu sou uma pessoa que preza pela liberdade. E como eu falei, nesse vídeo eu não estou falando da liberdade política, da liberdade negativa, liberdade positiva, isso eu quero trazer em outro vídeo. Eu quero falar com vocês sobre o que seria uma liberdade no sentido da sociedade, assim. Como é você ser livre na sociedade. Dessa vez eu trouxe pra você o que é ser livre de maneira interna, você com você mesmo, sabe? O que você pode fazer com o que você tem a seu alcance, digamos assim. A sua liberdade de autonomia com você mesmo. Porque muita gente que eu conheço fala que, por exemplo, quer ler um livro, mas não consegue porque não dá vontade de mexer no TikTok. Muita gente que eu conheço fala que tem vontade de treinar, mas não consegue porque vai mexer no TikTok. E muita gente fala que tem vontade de, sei lá, sair pra fazer uma trilha, sair pra conhecer pessoas, qualquer coisa. Mas chega na hora da preguiça. Tem velhos amigos meus que vivem falando que tem vontade de encontrar os amigos, que não veio faz tempo os amigos, e tem vontade, fica com saudade e tal. Mas sempre que marca alguma coisa com essa pessoa, quando chega muito perto, faltando uma hora para o encontro acontecer, a pessoa obviamente está com preguiça. E aí ela dá uma desculpa e não vai. E eu já sei que isso vai acontecer. Porque essa pessoa é escrava da vontade. Então a pessoa só vai fazer o que der vontade. Se chegar no último segundo e ela não tiver vontade, ela não vai fazer. E aí ela fica triste, depressiva, se cobra, se culpa. Tudo porque a pessoa não tá conseguindo fazer o que ela quer. Então eu achei interessante fazer esse vídeo, porque isso é exercício. Você conseguir fazer o que você não tem vontade é muito difícil no começo. Mas conforme você faz o que você quer, independentemente da sua vontade, é questão de tempo, e não é muito tempo, para você conseguir aguentar o desconforto de fazer o que não tá te dando vontade. Por exemplo, até sair com os amigos de última hora. Quantas pessoas te chamam na última hora e você vai lá e fala, vou? Isso é muito estranho. Eu já imagino que as pessoas não vão fazer isso. Quando eu chamo um amigo meu de última hora, eu já vou chamando esperando que ele não vai querer ir. Porém, eu tenho sido o amigo que vai sim de última hora. E às vezes eu tô morrendo de sono. Às vezes eu tô com muita preguiça, mas eu vou. Porque eu sei que quando eu tô lá, é legal. E eu já entendi isso. Às vezes que eu fui sem vontade nenhuma, quando chega na hora, eu gosto. E às vezes eu até continuo com sono. Às vezes eu acho que eu vou ficar super animado quando chegar lá, que vai acabar meu sono, mas não, eu fico com sono, mas fico feliz. No geral, eu acabo gostando. É um exercício de reflexão e de enfrentamento. É muito difícil. E se você falhar também, não se culpa. Muita dessa culpa que a gente costuma sentir é por causa do capitalismo, que cobra você de ser super produtivo, por exemplo. Isso é uma besteira. Então você tem que ter consciência do que está fazendo. E é muito difícil. Não é esse vídeo que vai fazer você ter consciência. É você, com a sua reflexão ao longo de muito tempo, que você vai começar a conseguir ter consciência das coisas. Eu nunca consegui correr mais de, sei lá, 5 minutos seguidos. Não, 5 minutos é muito. Eu nunca consegui correr 2 minutos seguidos. Eu sempre não tive fôlego para isso. E ultimamente eu falei que eu vou aprender a correr. Depois dos 30 anos eu decidi que eu vou aprender a correr. E eu percebi que quanto mais eu aguento o desconforto de correr mais eu corro, entendeu? Então, muito rapidamente eu acabei me acostumando com o desconforto e empurrando meus limites. Até que eu chego num momento que não é mais desconfortável. E aí eu empurro pro próximo desconforto e assim vai, entendeu? Às vezes a gente pensa que só o corpo é treinável, né? Você vai na academia, fica musculoso, sei lá. Você vai na academia e tem um corpo mais treinado, mas a cabeça também é muito treinável. Existem métodos para você treinar a sua cabeça. Existem coisas que facilitam e coisas que dificultam. Uma coisa importante sobre as vontades e os querer, porque beleza, a vontade ela vem rápido e o querer vem mais devagar, né? Você, para querer alguma coisa, costuma ser uma forma de pensar mais lenta, você mentaliza no seu dia a dia, você quer aquilo a longo prazo, você quer construir alguma coisa, normalmente é assim. Mas ambas essas coisas, com certeza, foram colocadas de você pela sociedade, ainda mais se você nunca refletiu sobre isso. De algum lugar essa coisa veio, e essas coisas tendem a te controlar. Nós não gostamos de ficar tomando decisões. Nós gostamos de economizar energia. Então o nosso cérebro acaba indo pelo caminho mais simples. Obedecer impulso é muito simples. Ou até querer o padrão é muito simples. Só que, quanto mais você refletir sobre o que você quer, mais você vai conseguir moldar o que você quer. Mais você vai ver quão sentido faz o que você quer. Isso seria o que o Stir diria se apropriar da sua ideia. Você para de ser dela e ela passa a ser sua. Por exemplo, vamos supor que você quer muito ter um carrão. Você quer ter um carrão. Por quê? Porque é muito legal ter um carrão. Não tem lógica. Você quer porque é legal e é legal porque você quer, sabe? É uma coisa que só colocaram lá e você só tá seguindo. Então você fala, pô, mas por que eu quero ter um carrão? Ou até um emprego, que às vezes faz um pouco mais sentido. Você fala, pô, por que você quer ter um emprego foda? Ah, porque eu vou ganhar bem.
E você vai fazer o que com esse dinheiro que você vai ganhar bem? Pô, vou comprar uma casona, vou comprar um carro, sabe? Você vai perceber muitas vezes que você tá preso num roteiro que já colocaram lá pra você. Eu tenho até vídeo já sobre isso, eu tenho colocado já o card algumas vezes ao longo do vídeo, mas vale lembrar aqui que a sua vontade não é sua, porque o padrão está instalado em você. E você só aceita. Ou a melhor forma de morar, a melhor forma de compartilhar, de conviver, todas essas coisas, provavelmente, você só quer elas de maneira padrão da sociedade de ideologia dominante. E é normal, porque as condições materiais acabam moldando a nossa ideologia. Isso é o que acontece. O Stirner explica e o Marx até complementa. Mas no momento que você aprende como questionar essas coisas, que você nunca nem pensou em questionar, você ganha uma possibilidade, que é decidir se você quer isso mesmo. Tem sentido, por exemplo, você estar num relacionamento com uma pessoa que não é seu melhor amigo, por exemplo? Eu não vejo esse sentido. Pra mim, a pessoa que tem que estar comigo, ela tem que ser minha maior amiga de todas. Porque ela é minha parceira, total. Mas eu não vejo isso no mundo. Eu vejo como o relacionamento é algo que temos que ter, porque é assim que tem que ser. Tem gente que se odeia estar junto. Tem gente que briga toda hora. Tem gente que quer mostrar dominância toda hora. Coisas que muitas vezes não acontecem entre amigos. E aí o relacionamento vira uma parada meio que de hierarquia entre vocês dois. E não faz sentido nenhum. Pra mim, o relacionamento tem que ser uma amizade total. Pra mim, a amizade é a base completa do negócio. Então, se você não pode falar de alguma coisa com quem você se relaciona, mas você pode falar com seus amigos, é um pouco estranho, na minha visão. Mas eu cheguei nisso depois de anos refletindo a respeito. Outra coisa também é o trabalho. Faz sentido você ganhar 10, 20 vezes mais, morar num lugar super incrível, que você considera super incrível, sendo que você poderia ter uma vida bem melhor, às vezes ganhando menos, num lugar mais tranquilo, com pessoas ao seu redor? Isso é uma coisa que você tem que refletir a respeito. Porque quando você fala pra alguém que é de São Paulo, que nem eu, pra morar fora de São Paulo, ele fala, não, eu não consigo viver sem um lugar que tenha feijoada às 3 da manhã. É quase uma resposta padrão. Todo mundo tá meio que falando a mesma coisa. Pô, eu quero muito comer macarrão 2 da manhã. Eu não conheço ninguém que come macarrão 2 da manhã. Só quando você tá indo pra balada na Augusta e você fala, pô, o que eu vou comer agora? Um suquiá ali na Consolação. Tirando isso, eu não vejo ninguém comprar a feijoada bem à noite. Mas todo mundo dá essa resposta. Isso seria um fantasma de acordo com Stirner. É quase que uma mente coletiva de algum assunto que fala por você. Então você quer ficar em São Paulo porque São Paulo te possuiu, basicamente. Você não é livre, você tá possuído por São Paulo. Isso vale pra qualquer coisa, né, no caso. Mas aí se você para pra pensar, fala, pô, mas não, queria ser mais livre, queria ter mais contato com a natureza. Por exemplo, no meu caso, tá? Não tô falando que você tem que fazer isso. Eu percebo que eu quero ter mais contato com a natureza, ser mais livre, eu quero ter mais autonomia, eu quero crescer minha comida, eu quero comer menos carne. E eu quero essas coisas. Mas não significa que eu, por exemplo, nunca mais comeria carne. Depois de todos esses anos, refletindo a respeito das coisas, a forma que eu quero viver é da maneira mais livre possível e mais igualitária possível. Porque, depois de todo esse tempo, eu cheguei na conclusão que a maneira que eu consigo ser livre é quando a liberdade do outro existe. Porque a liberdade do outro estende a mim ao infinito. Não tem como eu ser livre enquanto as pessoas ao meu redor não são. Então acho que eu estou me alongando demais. Eu sou muito dislexo. Talvez eu tenha falado a mesma coisa 20 vezes já, eu não sei, porque eu já me perdi. E como eu já me perdi, vou ficando por aqui. Deixa aí seus comentários, o que você acha. Você acha que isso é muito individualista e ruim? Ou você acha que é válido você ter esse tipo de pensamento? Pra mim é uma ferramenta. Usa quem quer. E outra coisa, pra você, liberdade é seguir abstrações universais, como, sei lá, Kant deve gostar? Ou a liberdade seria mais você se libertar das coisas, como seria mais a visão do Stirner? Lembre-se que eu tô falando de liberdade no sentido você com você mesmo, tá? E não da liberdade política, que falaremos em outro vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembre-se de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, etc e tal. E valeu, fui!